O tema hoje que eu queria conversar com vocês é: quando a gente vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, principalmente se você é metódico, você começa os testamentos pela ordem do cânon, ou Gênesis ou Mateus. E Mateus é um This Is Us. Quem conhece essa série sabe. This Is Us, você não sabe em que tempo tá. Se tá no presente, no passado e no futuro. E Mateus é um autor escatológico que ele fica toda hora parando o texto para citar alguém no passado. E às vezes ele fala do futuro, que já chegou, e do presente, que é Jesus. Não só Mateus, e todos os evangelistas vão ficar citando o Antigo Testamento, ao qual eles tinham muito zelo, muito amor, entendia que era a palavra de Deus ali. A minha primeira pergunta para você é: por que os autores do Novo Testamento citaram e usaram o texto do Antigo Testamento? Parece básico, mas é por aí que a gente vai entrar no nosso bate-papo. Mano, eu acho que essa pergunta ela é importante para a gente iniciar, porque ela pode ser respondida de duas maneiras. Em primeiro lugar, porque ela revela isso que você acabou de falar, a visão alta que os autores do Novo Testamento tinham acerca do Antigo Testamento. Eles valorizavam, eles honravam, entendiam o Antigo Testamento e o cânon hebraico como palavra de Deus. Então, quando eles foram escrever e buscar algum tipo de fundamentação para as suas teses, para, enfim, as suas exposições ali nas suas cartas, nas suas epístolas, nos seus evangelhos, então eles foram buscar essa fundamentação de um texto autoritativo que era o Antigo Testamento na época, né? Mais especialmente o texto traduzido do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, né? Então, em primeiro lugar, eles citaram porque eles acreditavam no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para eles, era autoritativo, era a palavra de Deus, como você bem falou. Em segundo lugar, porque eles estavam querendo fundamentar argumentos teológicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, quando ele vai fazer aquela brincadeira ali no capítulo 5 do primeiro Adão e do segundo Adão, ele vai buscar no Gênesis, né, ele vai buscar essa fundamentação de uma argumentação teológica, que ele vai dizer, olha, como por um só homem, né, pelo primeiro Adão entrou o pecado e a morte veio a todos os homens, também por um só homem, o segundo Adão, em Jesus Cristo, nós somos justificados pela fé. Então você tem essa argumentação teológica sendo fundamentada a partir do texto do Antigo Testamento. Segundo lugar, eles citaram o texto do Antigo Testamento para apontar cumprimentos proféticos. Por exemplo, você tem lá Lucas contando para nós no livro de Atos o apóstolo Pedro explicando o que foi o Pentecostes. E na leitura do apóstolo Pedro, o Pentecostes nada mais foi do que o cumprimento de Joel. O pessoal lá, você conhece a história, né? O pessoal que está ouvindo a gente conhece a história. Baixou o Espírito Santo, começaram a falar em vários idiomas, e aí então os judeus que estavam ali por Jerusalém começaram a ver aquela coisa toda, eles falaram, tá todo mundo bêbado. E aí quando o Pedro vai explicar, ele diz, olha, não, ninguém bêbado, aqui tá cedo para ter tomado uísque, né? Então o que tá acontecendo aqui é que aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel, e ele vai citar o texto de Joel no capítulo 2, dizendo que aquilo era um cumprimento profético. Então você tem fundamentação teológica, você tem cumprimento profético e você tem fundamentação ética. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, vamos falar de Jesus, né, que a gente vai falar bastante dele hoje, mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai buscar no Antigo Testamento a fundamentação para o seu ensino ético, especialmente ali no Evangelho de Mateus, como você bem falou, no seu discurso da montanha, né, no Sermão da Montanha. Ele vai reinterpretar o Antigo Testamento fundamentando todo o seu ensino ético de, olha, perdão, de zelo, de falar a verdade, de ética sexual, de divórcio, recasamento, etc e tal. Tudo isso ele vai falar fundamentando a sua ética e fundamentando a moral a partir do Antigo Testamento. Então, 4 pontos aqui nessa primeira resposta. Eles citaram porque eles acreditavam muito no texto bíblico, eles fundamentaram argumentos teológicos a partir do Antigo Testamento, eles foram indivíduos que apontaram para cumprimentos proféticos ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e eles finalmente, então, fundamentaram vida, ética, andar no chão da terra a partir do texto do Antigo Testamento. Isaac, é interessante que você trouxe esses pontos. Por exemplo, a gente, por um judeu, tipo Paulo, ou Pedro, João, você espera isso. Mas é interessante que você vê o mesmo zelo e paixão e entendendo que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, de Lucas. Lucas é um gentil que estudou em escola grega, é um cara de fora da Palestina, aliás, conheceu quando veio viajar com Paulo, provavelmente fez a sua pesquisa quando Paulo estava já
para ser a primeira prisão ali com o Félix, tudo ali, ele vai lá fazer a sua pesquisa, conversa com a mãe de Jesus, por isso que o material de Maria está mais forte. Mas você, por exemplo, citou Atos, aí Pedro, é lógico que ele também está relatando uma pesquisa. Ele, quando a gente fala que ele é um médico, é que ele é um historiador para valer, né? Alguém que trabalhava com pesquisa. Você não tem as distinções assim, né? E aí você vai ver Lucas descrevendo o Antigo Testamento com tanto zelo. Talvez não com tantas formas, tantas vezes como o Mateus, mas você vai ver ele falando isso, né? Colocando o Antigo Testamento com esse zelo. Deve ser por isso também que a igreja primitiva já aceitou o texto dele como um texto canônico, né? Porque tinha o crivo ali, tem que ser apóstolo, tem que ter caminhado. Lucas, e depois eu comecei a refletir isso, estudando mais sobre Lucas. Lucas não passa por esses crivos tão ele não é apóstolo, não caminhou com Jesus, ele é apenas um bom pesquisador que entendeu a mensagem, estava conectado. É só para trazer isso também, né? Porque ele fala, é meio óbvio, mas não é não. Lucas ali já entendeu que Deus se revelou a um povo que não é dele. Isso requer uma humildade. Exatamente. E além disso, né, Marquinhos, o Lucas ele recebeu a influência paulina, né? Ele foi influenciado por Paulo, foi o médico particular do Paulo, companheiro de viagem de Paulo. Então Paulo valida ele lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, ele chama o texto lucano de escritura, né? Quando ele diz, olha, não amordaces o boi enquanto ele debulha o trigo, e digno é o obreiro do seu salário. Ele cita lá Lucas no capítulo 10, no Evangelho de Lucas. Então, sem dúvida nenhuma, isso que você está falando é algo bastante importante para um pessoal que está assistindo a gente entender. Esse senso de que até um gentil tem, porque compreendeu. E a sensação que eu tenho, Marquinhos, também, é que isso daí é uma coisa de gente que pegou o espírito, que eu costumo dizer, do caminho de Emaús. Lá no caminho de Emaús, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a explicar, o texto fala para nós, né, que o Senhor Jesus Cristo começa a explicar, passando por Moisés e os profetas, ele fala do cânon do Antigo Testamento, como as escrituras falavam sobre ele mesmo. Então, se Lucas vai fazer um relato sobre esse Jesus, de quem o Antigo Testamento tanto fala, é óbvio que ele vai ter que ter uma visão alta desse Antigo Testamento, né? É legal, isso aí mesmo. É importante, esse texto que você falou que Paulo escreve na sua carta pastoral a Timóteo, ele fala que dupla, como é que é a expressão que Paulo usa? Como se fosse duplo pagamento. E qual que é esse duplo pagamento? Praticamente citando, Lucas tem o seu dinheiro ali que ele ganha como médico, mas também ele é honrado porque ele é um presbítero ali, né? Ele está exercendo o seu ministério, então retribua ele. Uma boa aí que você trouxe mesmo. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!